É isso que eu quero dizer. Nós estamos vivendo num tempo, Vilela, em que as pessoas não querem discernir o que está acontecendo. Estão vivendo despreocupadamente. As pessoas, elas não estão vendo... Por exemplo, é o hedonismo, né? O hedonismo, por exemplo, eles não estão vendo a evolução da tecnologia e como isso está sendo invasivo. Hoje você está assistindo uma televisão, a televisão está te filmando. Mas então, voltando à paixão de Cristo, às últimas horas, ele começa a ver que a hora está próxima e os apóstolos entendem isso e querem demover da ideia. Pedro, porque essa conversa aconteceu quando? Jesus começou com a pergunta: o que as pessoas estão dizendo que eu sou? O que dizem os homens que eu sou? Uns dizem uns dizem que é João Batista, outro diz que é Elias, outro diz que é os profetas. Não, mas e vocês? Aí todo mundo ficou quieto. Aí Pedro falou: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Messias. Jesus falou: Pedro, não foi o homem que te revelou, foi meu Pai que está no céu. E aí a conversa continuou. Jesus falou: eu vou para Jerusalém e vou morrer. Por isso que eu estou dizendo, a partir daí o diabo já está sabendo. Porque se ele falou... Ele ouve, ele está acompanhando, ele ouve. Tá. Aí ele já entendeu qual é o plano. Ele entendeu o plano. E aí ele tentou impedir. A partir daí ele começa a tentar impedir. E, obviamente, ele não tem esse poder. Talvez até o cara que lava as mãos lá, como chama? O Pilatos. Pilatos também tentou evitar o Pilatos, Deus na onisciência falou: esse cara, quem é o Pilatos? É importante você entender o porquê do Pilatos. Pilatos era um romano. E para o romano estar em Jerusalém era uma posição muito delicada. Delicada de porque não tinha lugar onde tinha mais rebelião do que Jerusalém. Sim. Ele estava numa posição... Diferente dos outros povos que os romanos dominavam, que submetiam, tinham os mesmos deuses. O judeu não aceitava. O judeu não aceitava que os romanos colocassem a águia deles lá, tudo dava rebelião. Era monoteísta. Então, ser enviado para lá era quase como uma punição, um castigo. E ele tinha planos políticos, ele não podia deixar acontecer isso. Então ele achava Jesus politicamente perigoso, uma figura perigosa. Não, a Bíblia mostra claramente que ele não queria, porque ele percebeu que não tinha culpa em Jesus. Ele falou: eu não vejo culpa nesse homem. Mas não era uma ameaça também? De levante? A ameaça era dos judeus, porque os judeus, sabendo do calcanhar de Aquiles dele, falavam assim: olha, Roma vai saber que ele disse que ele é o rei dos judeus. Vocês vão aceitar? Nosso rei é Roma, é o César. Entendeu? E aí, então, a pressão da liderança dos judeus, que também manipularam a turba, o povo começou a pedir a crucificação. Aí ele, politicamente falando, ele falou: olha, eu não quero, mas eu vou lavar minhas mãos e vou entregar para vocês. E mesmo Judas, você acha que Judas em algum momento pensou em não fazer o que ia fazer? Porque ele fala: vai fazer o que você tem que fazer logo. Judas, a Bíblia diz que Satanás entrou no coração dele. Por isso que eu creio, foi possuído. A Bíblia só fala de 2 pessoas que foram possuídas. Nenhum apóstolo. Ele não era apóstolo, ele era um discípulo. Apóstolo é só depois da ressurreição. Só depois. Então ele era um seguidor. Ele era um seguidor. Estava no círculo mais próximo. E Jesus já fez de propósito. Escolheu sabendo que seria ele. Exato, né? Tinha que ter tinha um propósito, Mas não é que Jesus fez ele fazer. Jesus conhecia o coração, falou: é esse que vai ser. Isso já estava desde a eternidade, já sabia que era ele. Agora, você vê claramente que Satanás entrou no coração e ele fez. Então, mesmo o diabo, ou ele está simplesmente seguindo uma ordem de Deus, ou ele não aguentou, entendeu? O ódio que ele tinha de Cristo, a inveja, a ponto de dizer: não, eu acho que eu matando ele eu vou acabar com tudo. Mas ele já sabia. Ou vou ferir a Deus, sei lá. Ou ferir, agredir a Deus e tal. Então, naquele momento, a gente vê claramente que o plano de Deus, num primeiro momento, parece que foi frustrado. Mas isso era parte do plano. Agora, nós estamos caminhando para a segunda metade do plano. Porque na primeira vinda, Jesus veio para morrer. Na segunda, ele veio para reinar. Na primeira, ele veio como cordeiro. Na segunda, ele é o leão. Segundo, ele vem para acabar com tudo. Se você pega... Que é a visão dos judeus, né? Eles esperam esse segundo, né? Exatamente. Por que os judeus não aceitaram a Jesus? Porque eles esperavam um Mashiach que, primeiro, fizesse a paz no mundo
entre todos os povos, libertasse e cumprisse as profecias, e que fosse apresentado por Eliarro, que é o Elias. Até hoje, na Páscoa, eles deixam uma cadeira vazia, porque diz, vai que o Elias chega aqui para anunciar que o Messias está chegando, né? Entendi. Não, é bonito isso, mas eles, no final, eles vão entender que o Messias já veio, né? Agora, o plano de Deus está caminhando. Agora, quando você lê as Escrituras e lê como um todo, você percebe, Vilela, que o que está acontecendo agora nunca aconteceu em tempo algum. Porque em vários momentos as pessoas confundiram como uma... Não, a história tem um monte de gente que marcou data. Holocausto, agora Jesus volta. Primeira Guerra Mundial, talvez também... Não, Hitler... Peste Negra... Tudo. Sempre as pessoas interpretavam. Mas o que faltava... O que é diferente agora? Bom, em primeiro lugar, eu quero dizer que existe uma doutrina chamada da iminência. De maneira proposital, Deus não deixou ninguém saber a data. Vamos pensar o seguinte, nós estamos há 2000 anos da vinda de Cristo. É o que ele fala do ladrão, né? Você não sabe quando o ladrão vai entrar à noite. Exatamente. Agora, se você soubesse que vai ser no ano 2100... Ou no caso do ladrão, você sabe que vai ser amanhã à meia-noite, você já deixa preparado. Troca a tranca, coloca... E se for 2100, a pessoa vai continuar vivendo a vida dela, sem evangelizar, sem orar, sem... Então, em todas as gerações, inclusive na geração de Paulo... Só falar uma coisa aqui, falar com Paulo e Cissa aqui, ó, deixa o pastor falar. Ô, amigo, é uma conversa, cara. Eu falo, ele fala e todo mundo fala. No canal do pastor tem só ele falando sozinho. Exato. Vai pra lá então, aqui é uma conversa, tá bom, Paulo? Né? Não, e tem outro detalhe. Não, o pessoal acha que eu sei ficar quieto e só... Ei! Eu acho que eu falo demais. Não, tem que falar demais mesmo. Quando eu vim aqui com outros convidados, a turma fala, deixa o outro falar. Eu falo, meu Deus. Cara, o programa é meu, eu falo aqui, eu pergunto. Abre o seu podcast e aí você pode perguntar o que você quiser, não é? Pronto. Não, mas gente, ó, fazer um parênteses aqui com o meu amigo. O Vilela sabe muito. Eu já fui em podcast que a pessoa não sabia nem o que perguntar. Verdade. Aí foi pesado, entendeu? Porque eu tinha que criar tudo, né? Porque eu quero saber nem o que a minha função é colocar a lenha na fogueira, fazer pergunta, tirar dúvida que você em casa pode estar tendo, né? E hoje está interessante porque eu estou tirando várias dúvidas aqui. Então vamos lá, Judas eu entendi bem o papel dele. Ele tinha esse papel, não tinha outro caminho, porque o demônio tinha entrado. Entrou nele. As duas pessoas que o demônio vai entrar, uma é Judas e outra é o anticristo. E tanto que ele tira a vida depois, né? Ele vai tirar a vida, por quê? Porque quando ele cumpre o papel, ele fica arrependido. Na verdade, ele não teve arrependimento, ele teve remorso. Pode-se dizer que o anticristo é uma versão de Judas atual? Não. Pode-se dizer, e tem gente que diz que é a reencarnação do Judas. Eu não acredito nisso, tá? Mas ele vai estar possuído da mesma maneira. Uma nova versão, né? Não reencarnação, mas uma nova, sim. Sim. Por quê? Porque o que o anticristo vai fazer? Ele vai enganar as pessoas. E ele vai trair, ele vai se levantar contra Cristo. A Bíblia diz que ele vai se opor a tudo que se chama Deus. Ele é chamado na Bíblia de iníquo. No original é anomos. É o cara que não aceita nenhuma lei. Tudo em Lúcifer, Satanás, é um espelho negativo de Jesus, né? Tudo. Então, se Deus tem o filho dele, que é Jesus... A trindade de Deus. Pai, Filho, Espírito Santo. E qual é do Satanás? Satanás é o antideus. O anticristo é o filho. É o anti-Jesus. Espírito Santo. Falso profeta. O falso profeta significa... Ele é o antagonista do Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele aponta para Jesus, diz... Ele convence o mundo do pecado, da justiça. O Espírito Santo é a presença de Jesus. O Espírito Santo é o Deus Espírito, né? Ele é um ser único. Ele não é uma força, não é um vento, ele é o Deus Espírito. Só que o papel dele é apontar para o mundo e dizer, Jesus é o Messias, é o caminho. O falso profeta, como diz Apocalipse 13, ele vai apontar para o anticristo e vai dizer, ele é o Messias. Então Satanás, ele é um imitador. Tudo que Deus é, ele quer ser. Obviamente ele não consegue, mas ele cria o engano. E o engano é aquela... Você já viu uma imitação de um relógio?
Eu não conheço muito de relógio, mas se uma pessoa me der um relógio dizendo que é um Rolex, eu acredito. Você acredita? Você não vê a diferença. Não vejo a diferença. E muita gente vai cair nesse engano. Muita gente vai cair nesse engano. Então, e a Bíblia fala, a gente vai mostrar essas profecias depois, né? A Bíblia fala dessa invasão demoníaca. Eu queria ler para você um texto de Daniel, capítulo 8, de 23 a 25, que diz assim. Isso aqui é muito revelador. No final do seu reinado, está falando do reinado do anticristo, quando os prevaricadores acabarem, o que significa isso? Quando ele já tiver vencido todos os adversários. Levantar-se-á um rei de feroz catadura, um cara brabo, entendeu? E especialista em intrigas. O anticristo vai ser um grande político de... Negociador, mas brabo. Olha o Trump aí. Não. Sei lá, né? Tô falando isso, não. Aí o que ele diz? Grande é o seu poder, mas não por sua própria força. Ele vai ser alimentado pelo diabo. E quando você vai para o livro de Apocalipse, você sabe que ele vai ter uma ferida mortal na cabeça e ele vai morrer. Ou pelo menos o anticristo, ou pelo menos parecer que morreu. Em algum momento. Para imitar Jesus, que morreu e ressuscitou. Só que quando ele levanta, não é mais ele, é o diabo que entrou nele. Entendeu? Jesus era cheio do Espírito Santo. Ao contrário de Jesus, que nasceu de uma virgem, é Deus feito em carne, o anticristo não é o mesmo processo. Ele não vai nascer... Não. Ele vai nascer de um... É um ser humano normal. Não existe um outro caso de alguém que tenha nascido no mundo sem a intervenção de um homem e de uma mulher. Só o caso de Jesus, né? Então, o texto diz que grande é o seu poder, mas não por sua própria força. Causará estupendas destruições, prosperará e fará o que lhe aprouver. Destruirá os poderosos e o povo santo. O pessoal aqui no chat tá lembrando que o Trump tomou um tiro na orelha e não morreu, hein? Não, é orelha. Lene. Tem muitas evidências aí apontando pra ele. Não, orelha na cabeça. Na minha cabeça, tá bom, então beleza. Aí ele diz assim, por sua astúcia nos seus empreendimentos, fará prosperar o engano. No seu coração se engrandecerá e destruirá muitos que vivem despreocupadamente. É isso que eu quero dizer. Nós estamos vivendo num tempo, Vilela, em que as pessoas não querem discernir o que está acontecendo. Estão vivendo despreocupadamente. As pessoas, elas não estão vendo... Por exemplo, é o hedonismo, né? O hedonismo, por exemplo, eles não estão vendo a evolução da tecnologia e como isso está sendo invasivo. Hoje você está assistindo uma televisão, a televisão está te filmando. Ela pode estar te captando, ouvindo o que você está falando. O celular faz isso? Né? Faz isso, eu brinco direto, estou conversando daqui a pouco. Não entendi, eu só pergunto. Eu falo, eu não te perguntei, Siri, cala tua boca. Porque o tempo inteiro, esses camaradas têm acesso ao que a gente fala. Exato. Então, no futuro, o controle e o domínio que vai ser manipulado por esse camarada poderosíssimo vai enganar todo mundo. E agora, vai pegar quem? Vai pegar essas pessoas que a Bíblia está dizendo. Olha, e fará o que lhe aprouver, destruirá os poderosos e o povo santo por sua astúcia nos seus empreendimentos, fará prosperar o engano, no seu coração se engrandecerá e destruirá muitos que vivem despreocupadamente. Levantar-se-á contra o príncipe dos príncipes. Quem é o príncipe dos príncipes? Jesus. Mas será quebrado sem esforço de mãos humanas. Ou seja, quem vai destruir ele é Jesus. E aí, definitivamente.